Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Olavo, eu trago vídeo aqui toda semana sobre programação. E no vídeo de hoje a gente vai terminar a série de POO e a gente vai terminar aquele mini projetinho de zoológico que a gente começou na aula passada. Colocar em prática todos os conceitos aprendidos, além das boas práticas de programação. Então, sem mais enrolações, bora codar! Já dentro aí da sua IDE, já vamos criar uns novos pacotes que a gente vai utilizar nesse vídeo, que vão ser o pacote Service e o pacote, eu vou colocar como Interfaces, ou poderia chamar talvez, sei lá, de DAO, Repository talvez. Mas por não se tratar especificamente de bancos de dados, a gente não está lidando ali com persistência efetivamente, eu vou colocar como interfaces. Aqui nessas interfaces a gente vai criar uma interface que eu vou chamar de alimentável. Muita gente fala para quando você vai fazer interfaces, colocar essa estrutura com o i na frente. Eu ainda não sei efetivamente qual é o correto, entretanto, às vezes eu coloco com i, às vezes eu coloco como repository, se eu estiver utilizando o repository, ou vou colocar como DAO, se eu estiver fazendo o DAO, que é o Data Access Object. Então vai depender muito da estrutura que eu vou estar utilizando. Nesse caso, como a gente está só treinando POO, eu vou estar utilizando esse i alimentável mesmo, não tem problema. Vou criar nessa interface i alimentável um método alimentar e para poder persistir ele, para poder trabalhar com ele em outras classes utilizando o polimorfismo, tá? Aqui no service eu vou criar o zoológico, zoológico service. E resumidamente, o que o service faz? Nesse caso a gente não vai conseguir anotar aqui ele como um service, por exemplo, porque não estamos utilizando Spring Boot, e eu também não tenho conhecimento ainda suficiente para falar que dá para o Java identificar que isso é um service. Eu acredito que não. Então, como que vai funcionar as classes services? Basicamente, elas que vão ficar dependentes por efetivar as regras de negócio, por assim dizer. Então, elas que controlam ali o fluxo, por exemplo, para cadastrar animais e para excluir animais, por exemplo, para listar os animais. Então, meio que ela vai ficar, assim, vamos dizer, responsável por fazer o CRUD, mas não efetivamente o CRUD que liga com o front. No nosso caso, ela meio que vai fazer a regra para esse CRUD acontecer. Então vamos pensar que você vai ter ali um método de criar. Então você vai cadastrar ali um animal no seu zoológico. E aí você tem a regrinha lá para você cadastrar. Sei lá, o animal tem que ter tamanho X, ele não pode passar do peso tal. Enfim, as regras vai defender aí do que você quiser. E aí a partir disso, se tudo estiver validado, a gente consegue cadastrar. Então é meio que isso que o service vai fazer. Beleza, então aqui na i alimentável a gente vai ter a public void alimentar. Eu já vi gente falando que, por padrão, os métodos das nossas interfaces, eles já são públicos. Entretanto, também já vi gente falando que, por padrão, eles são default. Então, vai depender do que você quiser. Eu acredito que não tem problema a gente deixar sem public, mas eu vou deixar aqui só para vocês conseguirem visualizar o conceito do encapsulamento. Então, eu estou encapsulando meu método alimentar sendo público, nesse caso, tá? Então, a gente vai ter aqui um alimentar. Por enquanto, eu vou deixar void. Pode ser que eu mude depois, ainda não sei. Estou criando aqui do zero com vocês, realmente. E aqui na classe zoológico service, a gente vai ter a public cadastrar animal. E para eu cadastrar animal, eu preciso retornar um animal, certo?
Então eu vou cadastrar um animal, preciso retornar esse animal. E para eu cadastrar esse animal, eu também preciso de um animal. Então eu preciso de um animal para eu poder cadastrar. O que animal tem que ter? Animal tem que ter nome, tem que ter idade. Se eu tiver nome e idade, eu posso cadastrar esse animal. E aí eu retorno o mesmo. Então, como que eu vou fazer para cadastrar esse animal? A regrinha é isso que a gente vai fazer nas services. Posso ter a public void excluir animal. E aí eu passo o animal como parâmetro. E posso ter a public vou colocar como list. Então é a public listar animais. Então eu vou listar animais e vou retornar essa lista de animais. Como eu estou só listando animais, eu não preciso que passe um animal aqui, porque provavelmente quando eu for utilizar esse listar animais, eu vou ter uma lista, vou chamar esse listar animais diretamente. Então vai funcionar como se fosse isso aqui, ó. Tenho a lista de animal, listo os animais. Talvez aqui um parâmetro de uma lista de animais caberia, mas a princípio eu vou deixar sem, que eu não estou visualizando essa ideia ainda. Então vamos por partes. Para cadastrar animal. Aqui a gente não está lidando com banco de dados, então esse cadastrar animal seria para cadastrar animal numa lista, por exemplo, vamos falar assim. Então eu preciso verificar se animal ponto get nome is empty e animal ponto get idade is não igual a nulo. Então, se o nome for vazio e a idade for nula, aí eu vou retornar nulo. Não vou retornar animal. Se não, a gente vai retornar this, que aí no caso ele já vai retornar return animal. Eu vou colocar assim, ó, return animal, tá? Talvez retornar uma string faça mais sentido que retornar um animal. Então vamos retornar uma string para ver. E aí, em vez de retornar animal, eu retorno animal cadastrado. Tá? E aqui a gente faz a regra. Então, se o nome e a idade não existem, eu retorno nulo. Se não, eu vou retornar nulo, né? Que agora eu estou retornando uma string, então eu vou retornar campos obrigatórios estão vazios. Animal cadastrado. Se não preciso fazer o se não, porque se não está vazio eu vou conseguir cadastrar. Aí eu só vou precisar fazer o cadastro, né? Preciso efetivar o cadastro realmente. Para ficar um pouco mais dinâmico, eu acredito que a gente pode pedir como parâmetro também uma lista de animal. Então, lista animal. Lista animais. Pode ser. Então, se os campos não estiverem vazio, eu vou fazer lista de animais.add animal. Aí eu consigo cadastrar esse animal cadastrado. Poderia mostrar a lista com o animal cadastrado, mas esse não é o objetivo. O objetivo aqui é só cadastrar o animal. Então eu passo um animal, passo a lista de animais que eu vou estar trabalhando. No nosso caso a gente está usando aqui, ó, esse animais, então eu passaria animais, passaria o animal,
verifico se os campos do animal não são vazios e aí eu cadastro lista de animais.add, e aí eu passo o animal aqui com o parâmetro do add. Vamos testar esse método. Então eu vou vir aqui e vou tirar esse for. Aqui a gente tinha feito só para teste, para vocês verem o conceito do polimorfismo aplicado com esse emitir som. Então beleza, como que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, a gente vai ter essa lista de animais, e aí eu vou fazer, eu preciso fazer a instanciação do zoológico service aqui. Então eu vou fazer zoológico service e vou chamar de service mesmo, igual um new zoológico service. E aí eu vou chamar service, vou imprimir na verdade, service ponto cadastrar animal, eu preciso passar um animal, então eu vou passar aqui animal e vou passar os animais, nesse caso animais é a lista, e o animal aqui eu vou criar um animal igual new, pode ser um novo leão, por exemplo, mas no caso, se eu instanciação leão, eu não vou ter os dados, né? Então precisa ser realmente um novo animal, porque aí obrigatoriamente eu preciso ter os campos. Como que a gente pode fazer ficar obrigatório? Tirar esse construtor vazio e usar um construtor. Na verdade, eu preciso deixar o construtor vazio, mas eu posso adicionar um construtor com passagem de parâmetros. Então aí eu consigo fazer o cadastro aqui direto. Então, por exemplo, eu tenho um novo animal que pode chamar, sei lá, mamba negra, e ela tem 30, nem sei se isso existe, 10 anos, sei lá. Tá dando erro, deixa eu ver. Local date. Passei idade como local date. Olha as ideias. Eu tava doidinho, né? Vou passar a idade aqui como int, né? Porque eu não vou lembrar a data de nascimento da cobra. Então a idade aqui vai ser int. Vou mudar aqui as coisas. Int. É assim, tá? Que a gente vai aprendendo. Se a gente não faz as coisas, quando a gente faz as coisas no improvisado, é assim que funciona mesmo, normal. Vamos acertar aqui também, que tá dando erro, deixa eu ver. Animal.is igual a nulo. Ué. Igual vazio menor que 0. Beleza. Então a idade não tem como ser menor que 0 para eu cadastrar no meu banco de dados. Supostamente no banco de dados. Beleza. Então eu passo aqui um novo animal e tento cadastrar. Deixa eu só comentar esse método para não dar erro. Opa. Ctrl barra. E aí vamos testar se funcionou esse método service. Beleza, animal cadastrado. Porém, como eu não está cadastrando em um banco de dados, eu preciso faz mais sentido eu retornar talvez isso num while, né? Porque, beleza, cadastrei o animal, mas não tem banco de dados aqui. Então, se eu rodar de novo, esse animal já não vai existir mais. Então, um while faz mais sentido aqui para os nossos testes. Então, enquanto eu quiser cadastrar mais animais, enquanto eu quiser procurar mais animais, enfim, fica a critério do usuário, eu cadastro, eu mostro, enfim, eu excluo também. Vamos fazer aqui o excluir animal. Então, para eu excluir animal, eu vou precisar passar a lista de animais também. Lista animais.
E aí eu vou pegar, verificar se o campo de nome só agora, para excluir eu não preciso saber a idade, só o nome vai ser suficiente. Então animal.get nome is empty. Se ele for vazio, eu não excluo nada, eu simplesmente não faço nada. Agora vou retornar uma string também para ficar mais fácil de visualizar esse método funcionando. Então se for vazio eu vou falar campo return campo obrigatório está vazio. Agora se ele não for vazio, a gente vai fazer lista animais ponto delete. Pensar como que a gente pode remove e aí eu passo animal, remove esse animal. Sinceramente eu não lembro de ter testado já esse remove. Vamos ter que fazer o teste para saber se é isso mesmo. Animal excluído. Por quê? Porque talvez pensando em excluir animal e que só temos 2 campos, um hash map faria mais sentido por conta de trabalhar com chave e valor. Então eu teria, por exemplo, a minha chave nome e o meu valor seria a idade. E aí seria mais fácil de eu trabalhar com esses métodos de cadastro, excluir e listar. Porque para eu cadastrar, eu preciso cadastrar normal, aqui está correto o método, a forma de cadastrar. Para excluir eu passaria o aqui. Então aqui seria seria a chave, que seria o nome. E aí eu consigo excluir mais fácil. Não sei se esse vai funcionar. Enfim, vamos testar. Agora para listar os animais. Então eu tenho lá minha lista, eu chamei listar animais. Então beleza. Tenho essa lista de animais. Preciso retornar uma lista no caso. Preciso retornar uma lista, mas para eu listar, eu preciso passar essa lista para eu conseguir listar. Então eu vou ter uma lista de animal também. Lista animais. Aí agora sim eu consigo listar esses animais. Então eu vou retornar lista animais.string. Vou jogar no for each direto e só vou imprimir para ele. Espera aí. Ele quer que a gente faça com lambda, não sei se vai funcionar também. Para cada lista, para cada animal presente na minha lista. Deixa eu tentar com toList. Tá. Então, listar animais eu pego e simplesmente retorno a lista com o método toList. Beleza. Então, vamos ver se isso aqui funciona, né, agora. Vamos começar mudando a lógica de funcionamento aqui. Vou jogar tudo num while. Vou verificar a opção. Se a opção for diferente de 0, ele continua fazendo o que ele quer. Vou criar uma variável chamada option. Vou instanciar sendo -1. No caso, um int faz mais sentido. Certo. Então, enquanto a opção for diferente de 0, preciso imprimir um menu para o usuário. Vou criar um menu aqui, var menu igual. Esse é uma string em bloco. Então ele vai ter as opções. Opção cadastrar animal. Opção 2, excluir animal. Opção 3, listar animais. Poderia, para fechar o CRUD, fazer um update ou alterar animal, mas enfim.
Como a gente está com poucas funcionalidades, não tem problema, poucos métodos, poucos atributos, desculpa. Beleza. E o 0 vai ser sair. Então, para começar o while, eu já imprimo isso para ele. Então, eu mando isso aqui no console e aí ele escolhe. Eu verifico usando o scanner. Então, eu preciso do scanner aqui também para fazer essa verificação. Então, eu vou fazer scanner igual new scanner system.in. Aí eu vou verificar aqui então com esse scanner, vou fazer string option igual scanner.nextInt. Pulo a linha com o scanner.nextLine e jogo tudo isso aqui no switch para verificar a minha opção. Jogo no switch case, então se caso for 1, eu faço x coisa, quebro. Caso 2, faço x coisa, quebro. Se 3, se 0, a gente vai imprimir obrigado pela interação. E aí não preciso quebrar, que lá em cima ele já vai quebrar com o while, a verificação do while. Se for default, você digitou uma opção inválida. Certo. Então a gente tem o switch aqui, então com as opções, e ele sobe para verificar se... para continuar o laço, beleza. Então, caso ele queira cadastrar animal, a gente vai falar para ele: digite o nome do animal. Ele vai digitar aqui o nome do animal. Vou só printar para ele digitar na mesma linha, ficar mais bonitinho, mais semântico. Ele tem que digitar o nome, tem que digitar a idade. Digite o nome, digite a idade do animal. E eu leio isso aqui numa variável. Então eu vou ler aqui um string nome com um scanner.nextLine, e aqui eu leio com um int idade scanner.nextInt scanner.nextLine para pular de linha. Certo. Li os atributos que o usuário digitou pra gente. Agora sim eu crio um novo animal. Então eu não vou setar um animal mocado aqui agora, o usuário que vai nos passar. Simplesmente vou chamar um animal lá, que está lá em cima, e vou instanciar ele aqui. Novo animal, e aí aqui dentro eu vou passar nome e a idade. Ou seja, a cada vez que o usuário queira cadastrar um animal, eu vou fazer um novo animal. E preciso chamar também o service.cadastrar animal. Preciso passar o animal e preciso passar a lista de animais. Então, a cada vez que ele queira cadastrar, ele vai fazer um novo animal e vai cadastrar o animal na lista de animais que está aqui em cima. Certo. Agora, excluir animal. A gente precisa do nome para conseguir excluir. Eu vou chamar de outro nome só para não precisar instanciar esses. Na verdade, vamos fazer bonito, né? Para não ficar um negócio feio. Vou criar esse nome aqui fora, só para evitar retrabalho. Ele não vai ser nada, simplesmente só para a gente conseguir ficar chamando ele aqui. Beleza. Digite o nome do animal. Peguei o nome do animal. Vou lá no service e vou excluir esse animal, passando o nome. Desculpa, preciso cadastrar, né? Animal igual novo animal. Vou precisar passar só o nome aqui e vou passar o animal e a lista de animais. Sabe por que está dando erro?
Vai, vocês têm 3 segundos aí para responder, vai. Exatamente. A gente tem que criar um construtor que seja possível cadastrar só o nome do animal aqui. Beleza. Cadastrei o animal que tenha só o nome aqui. Eita. Excluir o animal. Por último, a gente pode listar esses animais. Para listar os animais, a gente vai precisar passar só a lista. Então, eu só vou chamar o service ponto listar animais. Vou passar a lista de animais. E só. Preciso imprimir, né? Que eu estou retornando string em todos. Então, vou imprimir todos os métodos da service também para a gente ver esse resultado. Salt em tudo. Salt, salt, salt. E pronto, agora a gente pode testar. Precisaria fazer um try catch também, porque a gente está lidando com entradas de dados. Então, o mais correto aqui era a gente fazer um try aqui fora. Try. E aí, eu vou fazer um try amplo, só para caso de algum erro específico aí, ele mostra pra gente. E aí eu imprimo aqui com system error. Então ele sai com uma mensagenzinha de erro vermelha e eu falo erro e concateno com o erro real aqui. Beleza. Isso aqui não precisa. Já reescrevi isso aqui em cima. Agora sim a gente pode testar. Beleza, vamos rodar. Certo, já começamos rodando aqui a aplicação. Vou cadastrar animal. Aqui vai ser um pastor alemão de 8 anos. Essa formatação ficou horrível, hein? Mas beleza, animal cadastrado. Vou cadastrar mais um. Esse aqui vai ser um leão. Esse aqui tem 3 anos. Vou cadastrar mais um. Agora vai ser um bulldog de 1 ano. Vou tentar excluir agora para ver se vai excluir. Vou digitar exatamente o mesmo nome, porque a gente esqueceu de colocar ignore case para ignorar algo do tipo animal excluído. E agora eu vou listar. E ele traz a lista com essa língua que só entendedores entenderão, mas está dando erro no toList lá, então vamos lá resolver. Beleza, e vamos arrumar essa formatação que tá horrível também. Dá um enter aqui, faz assim. Vou imprimir só com print. Certo. Beleza, vamos lá na classe ver o erro. Até então tava assim. Eu vou tentar, como a gente está falando que vai retornar uma lista de animais, vamos tentar simplesmente retornar a lista pura, sem invenção, para ver se funciona. Então vamos cadastrar esses animais. Beleza. Vou cadastrar um animal. Esse aqui vai ser o pastor alemão de 3 anos. Cadastrar mais um leão 2 anos. Vou tentar listar. Ainda assim está trazendo nesse código lindo de bonito. Bom, isso aqui é um código. Ele está retornando realmente a lista. Entretanto, ele está trazendo um valor. Vamos dizer que um ID, é esse número aqui estranho que faz a identificação. Tipo, ele sabe que isso aqui é o leão e ele sabe que este daqui é o pastor alemão. Entretanto, não está visualmente escrito pra gente, então vamos arrumar isso aqui. Beleza, problema identificado aqui. Então, para começar, eu vou trocar isso aqui por void. Não vou retornar uma lista, eu simplesmente, como estou imprimindo, um void já resolve o nosso problema. Então, eu vou pegar essa lista passada no parâmetro, vou rodar um for each nela, e para cada animal dessa minha lista, eu vou fazer um print
E aí aqui eu formato, pode ser um printf. E aí aqui eu vou formatar animal animal com um string s, animal x, idade y. E aí aqui eu pego o animal, ponto get nome, o animal, ponto get idade. Bom, acredito que com isso vai funcionar. Deixa eu ver onde está dando erro. Está dando erro aqui. Store animais. Não deu certo, então. Vamos tentar rodar só uma lambda aqui. Só. Bom, aqui na verdade a gente não consegue printar, ele tá falando por conta de ser um void. Bom, basicamente, como a gente fez esse método como void, eu não preciso imprimir, porque o for each já está fazendo isso pra gente. Então vamos tirar isso tudo aqui. E agora a gente pode testar esse nosso meio CRUD. Vamos cadastrar o mesmo animal aqui. 3 anos. Cadastrar mais 2. Anda negra. 1 ano. Beleza, vou tentar listar. E agora sim ele trouxe pra gente animal, idade. Animal, idade, animal e a idade. Poderia até formatar de outro jeito, mas o que a gente queria deu certo. Beleza? Então, basicamente, era isso que a gente queria fazer com esse nosso CRUD. Até tenho esse método alimentar, que era pra gente treinar aí um polimorfismo, mas eu acredito que ficou muito claro o que a gente fez aqui. Entretanto, eu vou mostrar aqui o que a gente poderia fazer com esse alimentar. Bom, basicamente ele vai funcionar como se fosse a nossa classe animal. Então vamos supor que no nosso leão, em vez de eu estender animal, poderia implementar, fazer um implements da minha interface e alimentável. E aí, ao invés de eu sobrescrever esse método aqui, eu sobrescreveria o AI alimentável. E aí eu conseguiria... Aqui é um retorno void, mas se fosse um retorno com string, poderia... Por exemplo, é um retorno void, certo? Então eu poderia falar aqui: o leão está comendo. E isso aqui, só com isso aqui vocês já conseguem ver o conceito do polimorfismo. Se vocês olharem aqui no cantinho, está até mostrando que a gente está implementando esse método dessa interface. E o conceito está sendo aplicado. Se eu fosse imprimir aqui, também provavelmente mostraria. Aqui, desculpa. Enfim, poderia também mostrar todos os animais que emitem som, todos que se alimentam, mas eu vou deixar isso aí como desafio para vocês, se vocês quiserem praticar. Bom, com esse mini projeto a gente conseguiu ver aí, então o PO na prática. Você conseguiu pegar uma base muito boa e a partir de agora você já consegue estar fazendo sistemas mais robustos. Porém, não se engane, não pare seus estudos por aqui, sempre continue se aperfeiçoando. Se você assistiu aí a série até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo ideias de tema que eu posso estar trazendo em futuros projetos aqui no canal. Me despeço por aqui, espero no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.